a situação política do Bolsonaro está cada vez pior. Pois bem, o que acontece? Essa semana, a Procuradoria-Geral da República incluiu o Bolsonaro no rol de investigados do caso dos ataques terroristas do domingo passado. Ok. Esse pedido foi feito, essa investigação foi aberta após pedido de 80 procuradores. Tá. O Augusto Aras, extremamente pressionado, eu falei aqui essa semana, ele levou um baita de um esporro de mais de um ministro do STF em ligações diferentes, ligações bem irritadas, diferentes para Augusto Aras. Falaram poucas e boas para ele, principalmente depois de, na segunda-feira, quando o Lula reuniu os 27 governadores, reuniu ali o presidente da Câmara, o presidente interino do Senado, reuniu ministros do STF, o Procurador-Geral da República, ministros de Estado, alguns senadores. Todo mundo fez um discurso ali em prol da democracia e o Augusto Aras foi o único que fez um discurso meio que passando pano para os manifestantes. Aquilo pegou mal. Eu mostrei aqui a cara que fez até o Dias Toffoli, que era amigo do Bolsonaro, que estava assim, o quê? O que esse cara tá fazendo? O Barroso tava assim, meio, não dá pra acreditar, assim, com caras de... Eles estavam com cara de incrédulos, os ministros do STF. E aí o bicho pegou pro Augusto Aras, pegou mesmo. Então Augusto Aras tirou a Lindor Araújo, pra quem não sabe, é a subprocuradora-geral da República, amicíssima, assim com o Flávio Bolsonaro. Ela foi tirada dos processos, das investigações, e ele colocou ali um procurador que vai pra cima. Esse procurador, a primeira coisa que ele fez foi uma reunião. Ele convocou uma reunião sem nem avisar o Aras, convocou uma reunião, aí o Aras depois disse que foi ele quem impediu para que a reunião fosse feita. Não foi não. O procurador convocou a reunião ali e ele disse aos outros procuradores, ó, vamos para cima. E aí o Bolsonaro foi colocado não apenas como investigado, mas ele está no centro das investigações. Ele é o principal investigado e o principal suspeito. Suspeito para esse pessoal, né? A gente sabe que foi ele, o principal suspeito de ser o mandante dos ataques terroristas. Pô. Eu sei, você sabe que foi o Bolsonaro, o grande mandante dessa desgraça toda aí. Aliás, saiu matéria no jornal hoje, saiu um estudo no jornal hoje mostrando que a cada 23 dias o Bolsonaro fez um ataque grave à democracia. Veja bem, não apenas atacar a democracia, ataques graves de realmente ameaçar golpe de Estado, ou xingar ministros do STF, ou dizer que não vai ali obedecer alguma decisão, enfim, por conta disso, aconteceu toda essa desgraça e foi ele e o gabinete do ódio que incentivaram esses bandidos, os terroristas, a fazerem aquilo tudo. Ok. E aí, o que se entendeu ali no PL, que é o partido do Valdemar da Costa Neto, que com isso o Bolsonaro será tornado inelegível. Eu vi alguns, tá me pinicando aqui, eu vi alguns jornalistas da grande mídia dizerem, olha, depois desses ataques, o Bolsonaro será tornado inelegível. Eu falo, meu... Mas que análise rasa, mas olha, parece análise mais rasa que um pires. Eu fico assim, às vezes, embasbacado que tem um pessoal que tem espaço em capa de veículos aí da grande mídia para falar cada porcaria. Eu vou falar uma coisa, tem 16 processos contra o Bolsonaro no TSE, 16. Desses 16, não sou eu, Thiago, não. Juristas renomados dizem pelo menos 10. Tem uma chance gigantesca, assim, de 99% de tornarem o Bolsonaro inelegível. Um a mais, um a menos, eu vou falar... Falar que o Bolsonaro vai ser tornado inelegível hoje é igual você chover no molhado para falar, ó, tá molhando mais. Molhado, tá molhado. É isso. Ele vai ser tornado inelegível. Isso é óbvio. Eu vi até gente de esquerda falando, olha, ele tem que ser tornado inelegível depois disso. Não, ele tem que ser preso depois disso. E aí é que é o problema. Muita gente do PL começou a discutir o seguinte, olha, se o Bolsonaro estar inelegível na próxima eleição já é uma certeza e a prisão dele é muito provável, o que a gente vai fazer? O PL apostou todas as suas fichas no Bolsonaro. Vamos lembrar, eu falei aqui uma coisa que também você não vê muito falando na grande mídia, que eles fingem que são ingênuos. Não são, mas fingem que são. Que é o seguinte, o Valdemar da Costa Neto queria o Bolsonaro no PL, porque ele tá de olho, com um olho bem grande, no fundo eleitoral. Vamos lembrar uma coisa, o fundo eleitoral da última eleição foi de 5 bilhões, 5,7 bilhões. O fundo eleitoral ele é dividido de acordo com o número de deputados que tem um partido. Deputados, não senadores. Deputados. O que o Valdemar da Costa Neto queria? Se o fundo agora é de 5,7 bilhões, imagina em 2024, imagina em 2026, vai ser maior. Conforme vai passando o tempo, o fundo vai aumentando. Pensa que são 513 deputados e um fundo de 5,7 milhões. Dá mais de 10 milhões por deputado. Bem mais. E aí você fala, peraí. Um cara que elegeu 99 deputados no partido dele, esse cara vai entrar numa bolada muito grande. Para você ter ideia, o maior fundo dessa eleição
foi de aproximadamente 700 milhões. Com 99 deputados, o PL vai ganhar mais de R$1 bilhão de fundo partidário. É isso que o Valdemar da Costa Neto queria. Tá, então ele apostou todas as fichas no bolsonarismo e pensou, pô, eu vou manter isso, pô, um bilhão entrando na conta dele a cada 4 anos. Fora que entre esses 4 anos, no meio, tem eleição para prefeito, o fundo é menor, mas também vai cair um dinheirão. Fora que todo ano tem o fundo partidário, que não é eleitoral, que também é por número de deputados. Você vai cair uma grana muito grande. A gente sabe que esses políticos do Centrão pegam todo o dinheiro público que entra no partido. Todo o dinheiro público. Tudo que dá para pegar, eles pegam. Então o cara vai entrar numa bolada muito grande. Tá, o problema é o seguinte. O Alexandre de Moraes colocou uma multa pesada no PL, bem pesada, de 22 milhões, e aí o Valdemar ficou com medo, porque o Alexandre de Moraes colocou o valor da causa em 1 bilhão. A multa inicial foi 22 milhões, o valor da causa é 1 bilhão. Quer dizer, ele vai perder todo o fundo, tudo que ele fez, aceitou os bolsonaristas estão fazendo um escarcéu no partido dele, tá uma briga danada desde antes da eleição, para não ganhar nada. Só que, na ação, o valor da ação é 1 bilhão, mas o partido pode ter o registro cassado, aí ele perde tudo. Aí ele não tem nem o que ele tinha antes, que já era uma boa bolada. Não vai ter nada, vai ficar sem nada, quer dizer, acabou pro Valdemar. Então, eles começaram a discutir. Os deputados do PL, que eles chamam de PL Raiz, criaram um grupo no WhatsApp chamado PL Raiz, que são os que estavam no PL antes de entrar os fascistas bolsonaristas. Eles defendem o seguinte, eles defendem que o Bolsonaro seja expulso do partido quanto antes. Que primeiro eles tirem o Bolsonaro, deixem bem de lado, e que na primeira oportunidade possível expulsem o Bolsonaro. Alguns defendem que o partido invista na Michelle Bolsonaro como candidata ou ao Senado ou até à presidência da República em 2026. Porque ela tem o sobrenome Bolsonaro, ela tem a conexão com os evangélicos até mais forte do que o Bolsonaro, e ela não tem a rejeição que o Jair Bolsonaro tem. Ela tem aquela carinha dela, aquela carinha de sonsa, e aí ela consegue enganar muita gente. Então, muitos defendem isso. O problema é o seguinte, tirando o Bolsonaro, vai ser difícil manter a Michelle. Apesar que muita gente diz que o casamento dos dois é de fachada, tirando o Bolsonaro, a Michelle ficaria. Mas aí ela ter o sobrenome Bolsonaro não ia ajudar ela tanto assim como se ainda fosse esposa do Bolsonaro. Então, e se o Bolsonaro estivesse lá. Dificilmente o Bolsonaro aceitaria ser expulso do partido e a Michelle continuar no partido e eles ficariam juntos. Muito difícil. Então, o que aconteceu? A articulação que tá acontecendo é para tirar o Bolsonaro da vida pública o mais rápido possível. Isso no PL. Você tira da vida do partido o Bolsonaro. O Bolsonaro já foi avisado que não vai ganhar o salário, será um salário de R$47 mil por mês. Não vai ganhar, não vão pagá-lo. O PL também não vai pagar mansão nenhuma para o Bolsonaro. O salário da Michelle, falaram que vai ser pago quando ela voltar para o Brasil apenas, ou seja, ela estando nos Estados Unidos não ganha um centavo. Então o Bolsonaro está sem um centavo do Valdemar da Costa Neto e está com esses rumores. Ok. Em desespero total, os bolsonaristas passaram para a Flórida. Inclusive, um dos terroristas que estava no... Tá ruim aqui a coisa, viu? Um dos terroristas que estava em Belo Horizonte, que eu citei aqui, falei o nome dele, Esdras não sei o quê, um que estava chorando quando desmontaram acampamento em Belo Horizonte. Aquele cara, ele é um milionário, que também se investigar ele direitinho, vão achar ligação dele com o governo Bolsonaro, dinheiro público e tudo mais. Aquele cara, ele foi para a Flórida também, ele está na Flórida. Quem também está na Flórida nesse exato momento? Eu vou te dar aqui os nomes de quem está na Flórida. Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Alan dos Santos, Sila Malafaia, Sérgio Moro, General Mourão, Deltan Dallagnol, Ciro Nogueira. Todos eles estão na Flórida neste exato momento. O Dallagnol até fala que o Dallagnol já meio que lulou. Ele faz uma crítica aqui e depois 10 afagos ao Lula. Então é um negócio estranho. O Sérgio Moro não. Sérgio Moro, bolsonarista raiz. O Sérgio Moro virou bolsonarista raiz. Inclusive estavam analisando nos últimos 2, 3 dias os likes, o que o Sérgio Moro curte no Twitter, que no Twitter os likes são públicos, no Facebook, Instagram não. Ele só curte coisa de bolsonarista. Ele virou assim, bolsominion raiz mesmo, ele se reposicionou politicamente para ser bolsonarista raiz. Ok, estão todos na Flórida. Aí, o que a grande mídia vai acreditar é que não, eles não estão se falando, é só uma coincidência. Estão apenas passando férias. De todos os lugares do mundo que eles poderiam ir, escolheram todos eles justo a Flórida. Estão todos na mesma cidade nos Estados Unidos. Que coisa! Ninguém gosta mais de... Só o Ciro que gosta de Paris, né? Só o Ciro Gomes que gosta. Ninguém mais vai para Paris,
para Madrid, Estados Unidos, para Nova York, para Los Angeles. Pô, Los Angeles, cidade tão bonita. Não, ninguém vai lá. O Alexandre tá de olho, viu? Mas ó, o Alexandre tá com sangue nos olhos. Esperemos aí os próximos passos. Peça aí sua inscrição no canal. Falou!